E aí galera, boa noite, bom dia, quem sabe boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar com a gente discutindo um assunto que é muito polêmico, porém necessário. Quando a gente fala de análise de dados, o mais importante sim é que através deles você extraia uma ou várias informações e possa com isso tomar uma ou várias decisões. Só que além dessa estruturação de dados e informações, é muito importante que a gente dê atenção devida à forma como esses dados são apresentados. E é isso que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho. Em uma das formas que eu tenho usado nos meus projetos e que tem tido uma boa aceitação, principalmente quando você tem dashboards ou espaços em que são muito limitados. Você não tem a possibilidade de ficar correndo uma matriz da direita para a esquerda, por exemplo. Ou gera uma quantidade enorme de informações que, para que sejam lidas devidamente, você não teria que ter tantas informações lado a lado. Então é para isso que a gente usa isso aqui. Bora dar uma olhada. Pessoal, aqui na tela vocês podem ver uma matriz, tá? Colocada no painel de dashboard aqui do Power BI. E a gente tem dois filtros aqui, que são anos, ano ou mês, né? Que você poderia selecionar aqui no caso, ok? 2000 até 2025 e mês aqui até dezembro, né? A gente selecionou aqui o mês de março e estamos imaginando o seguinte cenário, tá? Você tem um restaurante, uma indústria que seja, ou algum local em que você tem que controlar a participação dos itens que tem no seu cardápio ou no seu portfólio. Nesse caso específico, a gente está trabalhando com dois grandes grupos nessa visão de base de dados, tá? São bebidas e alimentos, que são praticamente as duas categorias que englobam todos os itens do meu cardápio. E dentro desse cardápio, nós temos, além de categorias, alimento e bebidas, nós temos grupos, subgrupos e, obviamente, os itens que estão presentes nessa hierarquia acima. Vamos dar uma olhada como é que está isso aqui, tá? Quando a gente vai abrindo aqui, por exemplo, bebidas, a gente vai observar que temos aqui bebidas do tipo alcoólica e não alcoólica, tá? Bebida, só para dar uma geral no quadro, ela corresponde em março de 2023, um total de saídas, ou seja, vendas, estamos analisando desse ponto de vista, tá? Um total de 388 saídas, 209 itens em quantidade, unidade, foram bebidas e 179 unidades foram de alimentos. Correspondem em participação total, ao lado vocês podem ver, né? 53,9% e 46,1%. Quando eu abro bebida, eu tenho o primeiro, na verdade seria o segundo nível hierárquico, né? A gente pensando assim. A gente tem alcoólica e não alcoólica, que correspondem respectivamente a 27,6% e 26,3%. Essas porcentagens estão em função da sua categoria. Então sempre imagina que a gente está olhando a categoria acima, tá? Então 27,6 mais 26,3 vai dar aí os 53,9, tá ok? Então a gente vai começando a entender como é que está essa participação por grupo, subgrupo, categoria do total vendido, nesse exemplo que a gente está dando, tá? Quando eu clico e abro alcoólica, vocês vão observar aqui que do total de 107 itens, unidades vendidas, né? 42 unidades foram de vinhos, correspondendo a 10,8% do total dos 27,6%. Se a gente somar aqui 10 mais 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 1,3, vão dar os 27. Então, sempre quando eu vou descendo categorias nesta visão, eu estou comparando ela com o nível acima, ok? Então vamos abrir vinho aqui para a gente ver como é que foi o nosso mês aí de março, né? A gente já tem uma visão aqui que diz respeito, lembrando, é uma base de teste, não se prendam os nomes, tá? Nós temos esse total de itens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens, tá ok?
ranqueados de 1 a 10 de acordo com a quantidade de saídas, ok? São as unidades, né? Esse primeiro vinho, código 18, eu tive 11 saídas dele, totalizando 2,8% do total dos 10, que é o vinho. Como a gente citou anteriormente, são medidas aí baseadas nos seus respectivos andares superiores, tá ok? Vocês estão vendo que a participação acumulada aqui é o que nos dá a visão de curva ABC desse item. Então, se a gente pegar esse 2,8%, na verdade essas 11 unidades, né, elas correspondem a 26,2% do total dos vinhos que saíram, tá? O que classifica ele, quando a gente pensa em acumulado, como curva A, tá? E vocês vão ver aqui que temos uma situação um pouco peculiar aqui, tá? Se você for analisar, nós temos 11 saídas do vinho número 18, 9 do vinho 13, 5 unidades do vinho 12, 4 unidades do vinho 2 e assim por diante, tá? E do nada do A pula para o C. É uma situação que caberia uma análise melhor dos parâmetros, tá? É um exemplo que a gente pegou sem querer e acabou dando certo, tá? Então, para um produto, um item, ser considerado de curva A, nessa parametrização que a gente fez, a participação acumulada desse item tem que estar entre 0 e 80%. Passou de 80% e até 95%, ele se enquadra como curva B. Isso é um parâmetro que a gente seta via código. Acima de 95%, que é o caso dessa virada de A para C, de 78% pulou para 97%, ele já se enquadraria como curva C, ok? Vocês podem observar que, à medida que a nossa matriz, a gente vai descendo os níveis, pense como um DRE, um DFC que seja, você vai podendo observar que a matriz ela vai crescendo e, obviamente, o nosso tema de hoje é discutir sobre o aproveitamento desse espaço que, por vezes, é limitado dentro de um dashboard. E eu não sou muito a favor de colocar muitas informações numa única página. Eu gosto sempre de dividir bastante, para que seja bastante focado a análise que você está fazendo naquele momento, tá? Se a gente descer aqui para a vodka, lembrando ela corresponde a 5,2% do total, tá? Vocês vão ter um salto aqui novamente de A para C, tá ok? Deixa eu pegar algum aqui que não está nessa situação. Esse aqui tá legal, ó. Bom, dentro de bebida, as bebidas alcoólicas, vinho, vodka e outras, que é um grupo que eu criei aqui também para englobar outras bebidas que não sejam as descritas, né? A gente tem um total de 3,6% do total de participação, tá? Dão 14 unidades aí que saíram. E aqui a gente já tem o B e o C devidamente citados, né? Só como exemplo. O mais importante de você ver isso aqui é que a gente pode ir descendo aqui vários níveis, né? Entendendo como é que está isso. Bem como de alimentos, tá? A gente consegue descendo e verificando que cada um desses itens tem sua participação também acertada por código em relação ao total do nível superior, tá? Quando a gente pensa só em alimentos, por exemplo, tá? Bem como bebidas, a gente vai ver que bebida novamente representa 53,9, que é o nível superior do 3,8, seria o 388, né? Bem como alimentos representam 46% do 388. Então, isso foi um requisito do cliente. Agora eu convido vocês a entender o outro lado de visualização e demonstração desses dados, que pode ser muito útil e mais didático. Vamos dar uma olhada? Como vocês podem ver na tela, a gente tem a nossa análise anterior, com aquela matriz, está em rosa, vermelho, se preferir, que trata uma matriz que, à medida que vamos descendo os níveis, né, ela vai crescendo à direita. Como eu falei para vocês, isso é interessante quando a gente fala de análise e tal. Porém, uma forma melhor de analisar isso seria condensando informações em uma única célula. Com isso, possibilitando a análise mais pontual, eu diria, e mais focada
do que nessa visão em que a gente, dependendo do espaço que a gente tem que ficar chegando para a direita, chegando para a esquerda, voltando acima ou abaixo para entender uma informação e tudo mais. Convido vocês a conhecer a forma condensada de informações que a gente pode utilizar hoje no Power BI. Okay? Aqui vocês têm exatamente o mesmo quadro, apenas troquei de cor aqui para a gente ter uma noção melhor sobre como é que poderia estar sendo utilizado, só para diferenciar um do outro, né? Em que bebida e alimento novamente estão representados, totalizando 388 unidades de saída, cujo qual bebida novamente 53,9% e alimento 46,1%. Essas duas categorias. Poderia ter 10 categorias, tá? Lembrando que é uma base teste. Quando eu abro bebidas novamente, e vocês vão observar que eu tenho exatamente a mesma hierarquia das informações anteriores, com um detalhe apenas, tá? Vocês estão vendo que agora eu tenho numa mesma linha em resumo ABC já uma porcentagem que diz respeito a uma coluna avulsa que eu teria caso eu utilizasse o modelo anterior. Aí nós já estamos resumindo o espaço que necessitamos para oferecer a mesma informação. Lembrando, isso é muito útil quando a gente fala de espaço restrito dentro de um dashboard. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Bebida alcoólica, do total de 209 saídas da categoria bebida, a gente teve um total de 107 em bebidas alcoólicas e 102 em bebidas não alcoólicas, totalizando respectivamente 27,6% e 26,3%. Okay? Vamos abrir a alcoólica para dar uma olhada como é que a gente pode visualizar isso aqui também melhor. Da mesma forma que lá em cima, vocês vão ver uma porcentagem de participação desse item em questão, tipo vinho, por exemplo, em relação aos 27,6% que a bebida alcoólica participa do total, né? E quando a gente abre, por exemplo, o vinho, vocês vão ver uma grande diferença na visualização dos dados e que permite uma tomada de decisão por vezes mais rápida. Quando a gente analisa dessa forma, e vocês viram a gente comentar cada um dos campos à direita lá no primeiro exemplo, vocês vão ver que a gente condensou todos eles numa única célula. O que por vezes, dependendo da quantidade de informações, pode ser muito confuso. Porém, com o emprego de emojis, que são aquelas figurinhas, com o emprego de espaçamentos devidos e dentações devidas, a gente consegue organizar os dados de uma forma que possibilite ao usuário bater o olho e entender do que está se tratando aquele pedaço de informação. Vamos dar um exemplo aqui? Olha o item 18 aqui de novo, vocês lembram dele lá no primeiro exemplo, né? Eu sei que ele teve uma saída de 11 unidades em março de 2023, como vocês podem ter visto lá já, né? Porém, olha que interessante a informação do lado direito, condensada em uma única célula. Eu sei que ele é grupo A. O total desse item faturado em reais é de R$ 833,26. E vocês vão ver logo abaixo 3 níveis: bebida, do tipo alcoólica e vinho. Esse item, código 18, que teve 11 saídas, essas 11 saídas representam 5,3% do total de bebida. Na categoria bebida, no grupo alcoólica, ele representa 10,3% do total das saídas de bebida alcoólica. E dentro de vinhos, ele sozinho representa 26,2% do total de saídas do subgrupo vinho. Pessoal, numa análise breve, vocês estão vendo que basicamente eu acrescentei mais informações ao quadro referente, no comparativo ao quadro anterior, porém de uma forma mais sucinta e com emprego de elementos lúdicos, são as figurinhas, a indentação e até mesmo a forma como as cores são utilizadas, a gente consegue ter um resultado melhor quando analisamos dados específicos.
sem ter que ficar viajando da direita para a esquerda nem de cima para baixo. Isso você pode ver que a gente tem para todos os itens, né? Eu vou abrir aqui um de alimento agora, por exemplo. Vou abrir aqui snack dessa vez, tá? Vocês vão poder observar que eu tenho snacks aqui de trigo e de milho. Quando eu abro um deles, a gente vai ter novamente a mesma estrutura de dados. E o mais interessante, e o Power BI nos permite trabalhar com isso, é que para certas situações, como por exemplo a mudança de curva, vocês vão ver que a gente consegue até alterar o emoji que a gente utiliza, né? Olha aí minha curva A, B e C, né? O A tem uma medalhinha de ouro, o B tem uma medalhinha de prata e o C uma medalhinha de bronze. Seria bronze, né? Então os meus produtos campeões, aqueles que não podem faltar de jeito nenhum no meu estoque, senão eu fico devendo, tá? E devendo em relação ao meu estoque, né? Vamos dizer assim. Eu deixo de vender, perco talvez uma grande fatia do meu faturamento. E vocês podem observar que a mesma estrutura, como eu falei, a gente vai encontrar aqui bem como para todos os outros itens, tá? Se a gente for abrir sobremesa do mesmo jeito, todos em relação à sua hierarquia superior, isso obviamente por fórmula a gente pode alterar, mas o mais importante é que de uma forma mais rápida e lúdica, a gente talvez consiga tomar uma decisão sobre, por exemplo, qual item comprar. Poderia ter aqui, por exemplo, a quantidade de estoque de cada item desse no momento, e se ele está no ponto de pedido ou não. Fica a critério de quem for estar trabalhando com isso, acrescentar ou não essa informação. Pessoal, como vocês podem ver, eu trouxe para um outro quadro, uma outra visão, que envolve a análise de curva ABC e bem como participação, tanto por quantidade de saída quanto por valor faturado. É uma visão que pode ser válida, obviamente, e a gente trouxe para a gente fazer uma pequena comparação. Vamos começar analisando a visão de alimentos, tá ok? Eu já ordenei aqui por valor, porém a gente poderia estar fazendo uma análise aqui por quantidade também, tá? Fica a critério de quem estiver analisando no momento. Apenas você vai ver que temos uma ordem aqui que talvez não condiza com a verdade se a gente for filtrar por um ou por outro, tá? Aqui por valor você tem uma ordem decrescente do maior para o menor, assim como na quantidade nos exemplos anteriores que a gente viu, tá? E vocês vão ver que o primeiro item aqui que mais saiu em março de 2023, em valores totais faturados, foi esse item aqui, número 151. Olha que interessante. Nós estamos falando de um faturamento de R$ 707, 708 aproximadamente, tá? O que coloca esse produto no quesito valor numa curva A, com um total de saída de 7 unidades, representado por esse carrinho de compras aqui à direita, tá? Esse item 151, dentro da categoria de alimentos, ele corresponde a 12,4%. Dentro do grupo de petiscos, a 19%. E dentro de frutos do mar, esse item sozinho corresponde a 31%. A gente pode fazer uma análise rápida falando, Thiago, esse item não pode faltar de jeito nenhum, pois ele representa muito do meu faturamento. Uma primeira análise, com certeza. Aqui a gente não trouxe, mas a gente poderia ter trago nessa hierarquia de informações qual a lucratividade desse item. Uma curva ABC de lucratividade desse item seria basicamente o preço de venda menos o preço de custo. E poderia enquadrar esse item numa situação muito ruim. Um item de baixa lucratividade, que ocupa muito tempo para ser feito. Um estoque que demanda muita cautela e cuidado. Talvez seja um item que a gente, em vez de permanecer no nosso cardápio, a gente deva cortá-lo do cardápio. É óbvio que são análises que têm que ser feitas. Nessa visão, a gente não trouxe, mas seria simples trazer. E lembrando, novamente, dentro de uma única célula, evitando vai e vem de informações. Para cima, para baixo, direita, esquerda. Dependendo de como você esteja querendo analisar, com a batida de olho você já toma uma decisão sobre colocar ele no prato do dia ou não. Tá?
Mas vamos lá, do lado direito vocês vão ver que eu tenho informação também por quantidade desse mesmo item, tá? Como a gente viu lá anteriormente, temos o carrinho de compras, né, dizendo que tem 7 unidades, confirmou do lado direito, cujo qual corresponde a R$ 707,98. Vocês viram que as informações batem, porém, quando a gente analisa em quantidade de saídas, vocês vão ver uma disparidade enorme, tá? Dentro de alimentos, dos totais de unidades de saída, ele corresponde a 3,9% em quantidade, contra 12,4% de faturamento. Aí uma análise mais a fundo, né? Dentro de petiscos, 11,7% em quantidade, e dentro de frutos do mar, 20% do total das unidades que saíram. A cada 10, 2 eram esse item 151. Tiago, beleza, ele corresponde a 31,1% do faturado. Temos mais uma análise a ser feita. Devemos manter ou não esse item no cardápio? Precisamos de mais alguns detalhes, né? Mas aqui a gente já tem uma luz. Talvez manteria. Bom, assim como os outros itens, você pode ver que tem um comparativo de quantidade e valor, tá ok? Lembrando, a gente faz com um clique na coluna, a gente ordena pela coluna de quantidade o valor do jeito que a gente entender e pode tomar algumas decisões em relação a isso. Olha só que interessante esse item 147. Ele está em 1, 2, 3, 4, quinto lugar em faturamento dentro de frutos do mar em março de 2023. Ele está enquadrado como curva A em valor faturado, porém quando a gente olha em quantidade de saídas de frutos do mar nesse mesmo período, ele é considerado uma curva C. Talvez esse item tenha muito valor agregado, porém não fez o dever de casa, que é ganhar o apreço dos clientes, né? Talvez uma reformulação da receita ou a exclusão desse item seja uma das opções a ser tomada para que a gente mantenha a saúde, principalmente financeira, dessa nossa empresa, nesse exemplo. Vocês forem ver, olha só que legal. Ele, dentro de alimentos, em quantidade, ele corresponde a 1,1% do total, contra 2,8% do total faturado desse item. É óbvio, como eu falei anteriormente, temos outras análises, como lucratividade, tempo de preparo, o custo desse item e os cuidados que devem ser tidos para que esse item seja devidamente armazenado e conservado. Isso envolve logística, isso envolve espaço físico e os custos provenientes disso, bem como, em alguns casos, uma mão de obra especializada para que esse item chegue à sua mesa. A soma desses fatores faz com que a gente decida se devemos continuar ou não com esse item no nosso cardápio. É uma opção a ser analisada mais a fundo um pouquinho. Mas lembrando, nosso foco aqui é mostrar como que em uma célula apenas você pode condensar uma série de informações que te auxiliariam a tomar uma decisão de forma rápida. Essa mesma largura de matriz a gente usou lá naquele primeiro exemplo em vermelho, se vocês forem analisar grosso modo. E agora, num espaço semelhante àquele, eu já tenho informações suficientes de quantidade e valor para que eu possa iniciar uma análise mais a fundo sobre a participação de cada item dentro do meu cardápio, seja por valor ou por quantidade, dentro do mesmo espaço que eu analisei apenas por quantidade. Fica aí a sugestão para quem desenvolve dashboards ou quem quer ter uma visão e quer orientar o seu profissional que desenvolve uma solução como essa, para que ele possa, às vezes, condensar total ou parcial os dados e informações que você utiliza para a tomada de decisão. Fica aí a sugestão.